Amém. Eu peço depois que Noemi coloque no grupo da igreja esse slide para vocês acompanharem algumas fotos. Também eu posso enviar também outros relatos, outros registros importantes de testemunhos que aconteceram lá. E aí nesse slide tem algumas reflexões sobre os refugiados na Bíblia, sobre a importância do trabalho entre eles, o que Deus tem planejado. E eu fiquei tentada a falar realmente sobre isso, mas o Senhor ardeu no meu coração outro texto. E aí eu passei a semana orando, refletindo sobre outro texto. E queria que vocês abrissem, por favor, irmãos e irmãs, no Salmo 67. Salmo 67. Nós vamos refletir sobre o tema pedindo bênçãos com propósitos divinos. Pedindo bênçãos com propósitos divinos. Salmo 67. Antes da gente ler, eu queria que a gente pensasse, imagina você aqui, eu tenho muitos pais, imagine se o seu filho, se Antônio chega para pastor Tarso e diz assim, pai, me dá R$100, o que você vai falar para ele? Para quê? Por que você quer R$100? Para que, meu filho, você quer R$100? Eu já fiquei imaginando a cena de Antônio lá pedindo, pai, me dá R$100. Naturalmente, o pai ou a mãe vai dizer isso. Para que você quer isso, menino? Você tem tudo aqui, por que você quer isso? Né? Aí talvez ele vai ter a sua explicação. Porque eu vou dividir uma pizza com um amigo, eu vou, sei lá, quero comprar alguma coisa, uma bola, enfim. Tem uma explicação para pedir aquilo ao pai, para fazer algum pedido, ou porque ele precisa para qualquer coisa. Enfim, verdade é que a gente gosta de pedir coisas, a gente precisa pedir coisas ao nosso Deus, não é verdade? E como anda a sua lista de pedidos? Essa lista de oração que você tem, que eu tenho, os pedidos que você está fazendo ao Senhor, talvez seja num caderninho, ou num painel lá no seu quarto. Pensa agora, quais são as listas de pedidos que você tem diante de Deus? O que você pede a Deus? O que você está pedindo ao Senhor? E agora, escuta essa pergunta, que talvez você como pai faria à sua criança. Por que, meu filho? Por que, minha filha? Para que você está pedindo o que você está pedindo? Seja sincero diante de Deus. Você precisa ser sincero porque Ele está vendo. A gente não esconde nada de Deus. Eu posso até lhe enganar, fazer uma carinha de piedosa e passar. Mas diante de Deus você não esconde, eu não escondo. Tudo está claro diante dEle. Então, pense um pouquinho, reflita o que você está pedindo a Deus. A lista que você tem pedido, eu tenho a minha. Por que você está pedindo isso? Para que você está pedindo isso? Vamos ler o texto? Salmo 67 diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Vamos ler juntos o verso 3. Louvem-te, ó povos, ó Deus, louvem-te os povos todos.
a um mestre de canto para instrumentos de cordas. É uma canção, é uma música a Deus, que o Senhor mandou aqui para a Dayana cantar e conduzir os irmãos em louvor. Os salmos são essas canções, orações para transbordar as nossas emoções diante de Deus, os nossos pedidos, as nossas súplicas, os nossos lamentos. Murmurar você não pode não, mas lamentar você pode, é diferente. Salmos servem para a gente lamentar, para a gente clamar por justiça, para a gente dar ações de graças ao Senhor, canções para nos ensinar sobre a história de Deus e para louvar, adorar o nome do Senhor. E este salmo que lemos é um salmo de louvor ao Senhor, de júbilo ao Senhor, como o Salmo 96, 97, Salmo 100, 150. E apesar de que no Antigo Testamento, se dar uma ênfase ao povo de Deus como o povo de Israel, nós vemos, é muito notório, que Deus sempre demonstra o seu propósito de ser adorado em todas as nações, em abençoar todas as nações, porque Ele é o Criador e abençoador de todos os povos. Desde o Éden, Ele fala sobre as nações. Em Abraão, Ele diz, vão ser benditas todas as famílias. Os salmos vão nos lembrar, quando se cantam sobre os povos, que Deus não é um Deus étnico. Ele não é um Deus de uma bandeira. Ele não é um Deus de um grupinho, ou um Deus como nas nações pagãs, diz o Deus da água, o Deus do sol, o Deus do mar, o Deus da fertilidade. Ele é o Deus supremo, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador, Redentor e sustentador do universo. Adorado eternamente, Ele nunca mudou. E nunca vai mudar essa realidade da supremacia de Deus, nunca vai mudar. Sendo assim, seu propósito sempre foi ser glorificado por toda a criação e trazer alegria às criações pelo seu próprio ser. E este salmo vai gritar os propósitos de Deus. Grita os propósitos do Senhor. E a mensagem central desta música, que deveria ser cantada entre o povo de Deus, é a seguinte: Senhor, nos abençoe, para que todos os povos te conheçam e te adorem. Senhor, nos abençoe, para que todos os povos te conheçam e te adorem. Vamos repetir isso? Senhor, nos abençoe, para que todos os povos te conheçam e te adorem. É esse o foco da canção. É este o foco da mensagem. É este o foco do pedido do salmista. Carecemos das bênçãos do Senhor. E Ele é misericordioso para nos abençoar, para que todos os povos te louvem, Senhor. Para que todos os povos te louvem. E aí, qual é o primeiro pedido que o salmista nos traz aqui nesse texto? Deixa a sua Bíblia aberta. O primeiro pedido, irmãos, ele começa dizendo assim: Senhor, seja Deus gracioso para conosco. O primeiro pedido a Deus é por sua graça. Eu reconheço que tu és um Deus gracioso. O povo de Deus se apresenta em canções diante de Deus, reconhecendo que são indignos, que necessitam de algo da parte do Senhor que não merecem, um favor que não merecem, um presente que eles não podem pagar, que não podem barganhar. Senhor, seja gracioso para conosco. Não nos trate segundo o nosso próprio coração. Não nos retribua, porque quem teria crédito diante de Deus para poder exigir ou barganhar alguma coisa de Deus?
eles começam clamando a misericórdia, a graça do Senhor. Porque como a gente exigir alguma coisa de Deus? Quando o Senhor nos criou, nós desobedecemos em pleno paraíso, tendo tudo nas mãos. Escolhemos um fruto que nos deu uma falsa promessa de sermos como Deus. Quando vimos o nosso irmão ser bem-sucedido ou amado, a gente colocou ele num poço e vendeu ele como um escravo para o Egito. Quando nós ficamos diante da tua lei, a gente prometeu que ia cumprir, nós vamos cumprir e caímos e tropeçamos e somos incapazes e rebeldes diante da lei de Deus. E ainda hoje, mesmo vendo Cristo crucificado, mesmo testemunhando a ressurreição de Jesus e tendo o Espírito Santo morando em nós tropeçamos em pecados tão triviais. Repetimos pecados que dizem, Senhor, de novo, tem misericórdia de mim. Precisamos voltar sempre a comer leite, tomar leite espiritual. E temos dificuldade de amadurecer, de crescer a mente do Senhor. Quem consegue controlar a própria língua? Como está o nosso processo de mortificar os nossos desejos pecaminosos? E mesmo para aquele mais piedoso entre nós, que tem caminhado em piedade e santificação, esta pessoa também vai reconhecer que até sofrer pelo Senhor é uma graça divina. Nem sofrer por Jesus nós merecemos, é um presente vindo de Deus. Todos nós diante do Senhor começamos a pedir, necessitamos entrar em petições dizendo, Senhor, seja gracioso para conosco. Quando você está aí com a sua listinha, você pede com humildade? Pede pedindo, Senhor, eu preciso da tua graça. Ou tem uma nota de rodapé dizendo, Senhor, o Senhor viu o que eu fiz. Me dá isso porque o Senhor viu o que eu fiz. Meus irmãos, Jesus disse que Deus, Ele não é injusto para ficar em dívida conosco. Ele viu o seu serviço para com os santos. Ele não deixa nenhum copo d'água sem galardão, Ele viu. A questão não é que Ele viu ou deixou de ver, Ele sempre vê. A questão é a gente se aproximar dEle com um coração humilde. Pedir, seja o que for, com humildade. Porque Ele é gracioso. Pedir a sua graça. Mas depois o que Ele continua pedindo a Deus? Senhor, seja gracioso para conosco e nos abençoa. E faça resplandecer sobre nós o teu rosto. Resplandeça o teu rosto sobre nós. O que te lembra essa expressão? Resplandeça o teu rosto sobre nós. A bênção sacerdotal, a bênção que Deus ordenou que fosse falada pelo sacerdote ao povo. Diz assim, lá em Números 6, 22. O Senhor disse a Moisés, fala com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O salmista está cantando um eco desta bênção. Senhor, que o rosto de Deus resplandeça sobre nós. Que a presença maravilhosa e glorificada de Deus esteja sobre nós. Que o brilho de Deus esteja na nossa frente. Senhor, nós carecemos da tua graça. De um favor que a gente não merece, mas a gente também necessita da tua glória. De uma experiência constante e real da tua presença, do brilho da tua presença, da glória da tua presença. Será que isso está na tua lista? Porque é isso que me constrangeu, porque eu acho que se eu fizesse uma lista, eu não sei se eu ia pedir isso.
Senhor, resplandeça o teu rosto sobre mim. Experiências com Deus mais profundas, irmãos. Crescer em espiritualidade. Uma vida espiritual, uma vida de oração mais fervorosa. Ver a poderosa mão de Deus agindo, ter dias especiais da visitação do Espírito Santo. Ver mais da glória do Deus no Cristo ressurreto. Resplandeça sobre nós o teu rosto, Senhor. Moisés, ele viu a sarça ardente, sem ser consumida, tirou as sandálias em rendição ao Senhor, antes de ser vocacionado para ser o libertador de Israel. Quando ele passa um tempo no Monte Sinai, à espera da lei, na companhia de Deus, desfrutando da presença de Deus, a palavra diz que o rosto dele brilhava com a glória de Deus, refletia a presença da glória de Deus. Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono, contemplou a glória de Deus, a santidade de Deus, antes de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ezequias também ficou chocado com as visões da glória de Deus no rio Quebar, antes de ser chamado profeta às nações. Foram marcados com a presença, com a glória de Cristo, com a glória do Deus verdadeiro. Pedro se chocou ao ver a pesca maravilhosa e disse: Senhor, afasta-se de mim, eu sou um pecador. E no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João viram Cristo resplandecendo junto com Moisés e Elias. Uma experiência que marcou a vida deles. O próprio Paulo, que ficou cego diante do brilho da glória do Senhor, antes de ele responder ou de ser conduzido a um ministério em que ele ia sofrer tanto por amor de Cristo. Irmãos, às vezes eu fico me perguntando como é que o Espírito Santo falou na igreja em Atos 13. Quando eles estavam orando e jejuando, e o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho. Como é que o Espírito Santo falou? Eu não sei. Eu só sei que o salmista estava pedindo: Senhor, resplandece sobre nós o teu rosto. E nós precisamos pedir que o Senhor nos ajude a crescer em espiritualidade, em experiências que nos marquem, em experiências que sejam marcos na nossa vida. Eu não estou dizendo que a gente vai caminhar sempre no Monte da Transfiguração, porque isso não é verdade. Pedro, quando quis fazer a tenda lá no Monte da Transfiguração, Jesus disse: acabou o brilho, hein? Desce, que tem lá discípulos sem fé, tem gente para curar, tem gente para ensinar, tem ovelha perdida que o pastor tem que buscar, tem gente para ensinar, tem criança para disciplinar, tem casamento para restaurar. Desce do monte. Não pode, não é para ficar aqui. Mas tem dias em que que é necessário haver essas experiências, para que o Senhor, é como se fosse assim, marcos na vida, para a gente se lembrar quando a gente viu a glória de Deus, para se lembrar momentos que vão nos trazer à memória, chamados, e assim nos dá esperança. Sabe quando alguém pergunta para um missionário, é de praxe: como é que foi seu chamado? A pessoa está querendo saber como é que Deus te marcou. Ou como foi o seu momento de conversão com Deus? Como é que Deus te marcou? Porque por mais que isso seja de forma natural, porque não é natural. Toda conversão é algo extraordinário. Toda conversão é um milagre fora da caixinha. Porque é sobrenatural Deus salvar pecadores. A pessoa está querendo saber como é que foi esse dia que Deus, ele marcou a sua alma, a sua mente, as suas memórias. E a gente, irmãos, eu tenho estado cada vez mais convencida que nós precisamos de dias de especial visitação do Senhor. Ele está conosco todos os dias, Ele não vai nos abandonar. Ele prometeu que estaria todos os dias até a consumação dos séculos, depois estaremos com Ele para sempre, toda a eternidade. Mas esses dias que a gente lembra que Ele feriu a nossa coxa, que a gente viu Ele no Monte da Transfiguração, que a gente ouviu a direção dEle para um ministério,
que a gente foi tocado de maneira especial, dizer, não, olha, naquele dia, Deus falou isso e isso comigo, o mundo pode cair, o sangue vai dar na canela, mas eu não abro mão, porque eu sei o que eu vi, eu sei o que eu escutei, eu sei o que eu senti, e isso marcar a gente, essa convicção para marcar a gente. Senhor, resplandeça sobre nós o teu rosto. Nos dá essa experiência marcante dia a dia. Para a gente continuar na missão. Para a gente continuar na fé. E eu não estou falando simplesmente uma performance. Uma espiritualidade de espetáculo. Porque isso não se sustenta. A gente não precisa fingir o que não está sentindo. Não precisa, porque Jesus, ele é maior do que as suas emoções. Ele não depende das suas emoções para ele estar com você. Ele está com você. Você sentindo ou não, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, se você entregou a sua vida com Jesus, a promessa de estar com você até a consumação dos séculos é real. Não é uma espiritualidade de espetáculo. São momentos marcantes para que o rosto da gente brilhe a glória de Deus. Para que as nossas boas obras brilhem na cidade. Para que as pessoas glorifiquem ao Pai que estás no céu. Para que a nossa voz tenha a doçura do Espírito Santo. Certa vez eu estava conversando com alguns outros missionários e nós questionando estratégias para como é que a gente vai atrair pessoas que têm orientações sexuais que divergem da palavra de Deus. Como é que a gente vai evangelizar essas pessoas? E aí começaram a tentar bolar estratégias, eventos, isso e aquilo. Eu fiquei calada pensando, o que Jesus fez? Porque é esse o modelo, né, gente? A gente olha para a palavra para ver o que Jesus fez e imita. Não precisa reinventar a roda. O que Jesus fez? E aí a gente imita. E faz igualzinho o que Jesus fez. O que Jesus fez? Eu fiquei pensando, o que Jesus fez? Porque a Bíblia diz que os pecadores, as prostitutas, pessoas que tinham uma moralidade sexual completamente diferente dos padrões bíblicos, principalmente as mulheres, para dificultar ainda mais o tabu, essas pessoas se aproximavam de Jesus. O que Jesus fazia? Ele não tinha uma estratégia para atrair essas pessoas. Ele fazia o que ele tinha que fazer. Ele pregava o reino de Deus, pregava arrependimento, ensinava exaustivamente sobre o reino. Ele curava enfermos, expulsava demônios, tinha tempo de oração com o Pai, mantinha tempo de qualidade com seus discípulos, participava de eventos sociais quando era chamado. É um jantar com fariseu, é um jantar com publicano, é a festa da Páscoa. Ele ia, participava dos eventos sociais e as pessoas naturalmente iam ouvir Jesus. E aí eu tive que constatar, meus irmãos, a gente só precisa parecer mais com Jesus. A gente precisa ser amigo dessas pessoas. E eu fiquei, será que eu sou amiga dessas pessoas? Será que essas pessoas olham para mim e elas têm acessibilidade? Essas pessoas, irmãos, do seu trabalho, da sua faculdade, será que elas olham para você e elas veem em você uma pessoa acessível? Porque Jesus era acessível a essas pessoas. Eu disse, a gente precisa só brilhar mais Jesus. A gente não está parecendo muito com Jesus. Porque se a gente está repelindo essas pessoas, Jesus atraía essas pessoas. E não só Jesus, porque eu vi esses dias aí nos evangelhos que João Batista, quando Jesus disse assim, me perdoe não ser a referência, lembrei agora do texto. Jesus falando aos fariseus, olha, as prostitutas e os publicanos vão entrar no reino de Deus primeiro, porque João Batista pregou e eles se arrependeram e vocês não. Eu disse, uau, não era nem Jesus bonzinho pregando, mansinho. Não, era João Batista, pá. E essas pessoas iam lá atraídas pela mensagem de Jesus e se arrependiam. Eu disse, Senhor, nos ajuda a brilhar mais Jesus. Nos ajuda a ser acessível como Jesus era. A ser amigo de publicanos e prostitutas como Jesus era. A ser amigo de muçulmanos. Você está preparado para ser amigo? Não estou dizendo que você vai converter, ninguém converte não. Quem converte é o Espírito Santo. Mas ser amigos de diferentes, sem preconceito,
sem hostilizar, ser amigo do diferente, sem ser antipático, mas ser parecido com Jesus, imitar Jesus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a resplandecer, a ver esse rosto de Deus resplandecendo sobre nós, para a gente brilhar Cristo ao mundo. Em nome de Jesus, que o Senhor ouça os pedidos de graça e de espiritualidade fervorosa. Para quê? Para que você quer isso? Para que, meu filho, você quer essa nota de R$100? Para que você quer graça na sua vida? Qual é o propósito dos pedidos que nós temos diante do Senhor? Verso 2. Para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. O salmista nos ensina a cantar e pedir bênçãos de acordo com os propósitos de Deus. Eu não estou dizendo para você mudar a sua lista de pedidos. A questão é alinhar as nossas petições a Deus com os propósitos divinos. E o que Deus fala no Éden? Deus abençoa Adão e Eva e diz: sejam fecundos, se multipliquem e se espalhem na terra. O que ele fala para Noé? Ele abençoa a família de Noé, se multipliquem, espalhem-se pela terra. O que ele fala para Babel? Se espalhem, Babel vai lá e o povo se concentra no lugar, e Deus querendo espalhar o povo sobre a face da terra. Ao libertar Israel do Egito, qual era o propósito de Deus? Não era só libertar um povo da escravidão. Porque senão ele podia fazer isso assim, bem rapidinho. Deus endurece o coração de Faraó, manda pragas. Por que ele fazia isso? Por que ele fez isso? Porque ele queria que o seu nome fosse conhecido em todas as nações. Porque ele queria que os feitos poderosos de Deus, a fama do Deus verdadeiro, se espalhasse em todos os povos. Sempre foi o propósito de Deus. Em toda a Bíblia, a missão de Deus neste mundo nunca mudou. Fazer o seu nome conhecido, temido e adorado por todas as nações. Redimir por meio do sacrifício do seu Filho Jesus, um povo para si, para desfrutar da sua glória para sempre. Esse é o propósito e a missão de Deus. A graça derramada na minha vida e na sua vida, o resplandecer da glória de Deus brilhando nas suas boas obras, no seu rosto, tem como objetivo mostrar o caminho da salvação. Mostrar um caminho santo, um caminho que não tem confusão, que não tem temor, mas que leva à paz. Um caminho, irmãos. Eu aprendi nesses dias algo que me chocou. Diz que todo caminho leva a Deus. A gente já escutou essa frase? Ela é verdade. Todo caminho leva a Deus. Você pode ir por ali, você pode ir por lá. Todo caminho leva a Deus. Porque todo ser humano vai chegar até Deus para prestar contas. Todo ser humano vai se encontrar com Deus como um juiz. Para prestar contas diante de Deus, não importa qual é o caminho que você vá. Mas só Jesus Cristo é o caminho que leva a Deus como Pai. Para você encontrar um Pai, não um juiz que vai trazer condenação. As bênçãos que Deus nos dá, o salmista nos ensina a pedir para que a gente mostre esse caminho, para apontar este caminho que Isaías falou, e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por este caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Mostrar este caminho que leva a Deus como Pai.
Hebreus capítulo 10, versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Por que você quer a nota de R$100? Para que você quer essa nota de R$100? A explicação última, meus irmãos, será que é para fazer o caminho da salvação conhecido às nações? Talvez você não precise mudar a lista de pedidos que você tem aí na sua mente. Talvez a lista não mude, mas com certeza os propósitos precisam ser constantemente alinhados. Até para uma missionária de carreira como eu tenho que constantemente avaliar, será o que eu estou pedindo aqui vai contribuir para mostrar o caminho da salvação? Será que isso aqui que eu estou pedindo, que eu estou clamando, tem propósitos eternos? Aponta de maneira última para que os povos te adorem. Para ansiar o que Deus está ansiando. Senhor, venha com a sua graça sobre nós, com a sua glória sobre nós, para que as nações conheçam o caminho da salvação em Cristo Jesus. O que mais o salmista nos pede ao Senhor em oração, em cântico? No verso 3, ele diz assim: louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Olha o que ele pede: Senhor, eu quero lhe pedir. Ó Deus, que todas as línguas, elas adorem, elas louvem, elas exultem ao Senhor Deus. Ele roga que os povos adorem, ele roga que os povos entrem em festas, em salmos, em instrumentos, em danças de alegria diante de Deus. Vamos mostrar o caminho da salvação. Nós vamos mostrar o caminho da salvação para as pessoas, para que elas tenham os pecados perdoados. Sim, para que elas mudem de vida. Para que as famílias sejam restauradas. Para que a mulher que não aguenta mais aquele marido violento, ou aquele esposo que não aguenta mais aquela mulher rixosa, tenha paz no seu casamento. Sim, nós vamos mostrar o caminho da salvação para que aquele filho rebelde volte para os caminhos do Senhor e seja nova criatura. Para que aconteçam mudanças na sociedade, para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais igual, com menos pobreza, para que se diminua a violência, para que a educação melhore entre as pessoas. Sim, todos esses são motivos válidos, importantes, e a gente precisa se envolver, porque isso mostra justiça, alegria, bondade no reino de Deus. Sim, mas esse não é o centro da missão de Deus. O centro e o motivo último, Senhor, para que as pessoas te adorem. Para que as nações te louvem, porque Deus é o centro da missão. A adoração é o centro da vida, da criação. John Piper, em seu livro Alegrem-se os Povos, ele trata um capítulo exclusivo disso, a supremacia da adoração nas missões. A missão vai passar, Jesus volta e acabou a missão. O alvo da igreja não é a missão, é a adoração a Deus. A adoração a Deus é o que vai durar para sempre. A gente faz missão porque as pessoas deixaram de adorar a Deus, porque escolhemos o fruto e não ao Senhor. Porque precisamos voltar ao altar e adorar a Deus. Senhor, que todos os povos te adorem. E como é coerente pedir a Deus isso? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
Porque o nosso coração tem a tendência a ser idólatra, a adorar a criatura e não ao Criador. E é só Deus que pode nos fazer adoradores dele. Só o Senhor pode converter corações idólatras em corações que adoram ao Deus vivo. E é para isso que ele nos salvou, irmãos. Para adorarmos ao Senhor. Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 6. Diz assim. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Para quê? Para louvor da glória da sua graça. Está vendo toda a bênção, toda a salvação, toda a graça, todo o propósito que ele tinha é para o louvor da sua glória. Verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Deus gosta de canções, Deus gosta de música. Deus gosta de ver pessoas cantando a Ele. Deus gosta de ver pessoas rompendo louvores ao seu nome. Por isso, cante. Dedique tempo cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. Tanto de maneira individual na sua casa, mas de maneira coletiva. Não se atrase para o culto. Meu pastor falou isso de manhã, na minha igreja. Não se atrase, chegue no começo do culto para cantar a Deus, para louvar a Deus. Ele gosta de canções e o culto é para Ele, para que todos os povos te louvem, ó Deus. E nós estamos clamando isso e cantando ao Senhor, porque Ele é digno de ser cantado, de ser louvado. Você conhece aquela música A Garota de Ipanema? Conhece? Olha que coisa mais... Poucas pessoas conhecem, olha só. Mas chega de... Olha, conhece. Falou de graça, né, Deus? Mas não é a graça de Deus que a música fala, né? Tom Jobim e Vinícius de Moraes compõem essa música em homenagem à beleza de uma mulher. Uma jovem, Elô Pinheiro, que hoje não é tão jovem. E ela caminhava nas ruas de Ipanema e eles observavam a beleza daquela mulher e escreveram essa canção para essa mulher, louvando a beleza daquela mulher. E essa canção, que você conhece, eu acredito que você conhece, porque é a música mais famosa do Brasil, inclusive no mundo. E é a segunda música mais tocada em todo o mundo. Só perde para a música Yesterday dos Beatles, a música mais gravada em todo o mundo. E é interessante porque a gente louva o que é belo. A gente vê algo belo e aquilo se torna digno de ser admirado, de ser louvado, de ser contemplado. E aqui nós não vamos julgar a moralidade da mulher A ou B, mas chamar a atenção de que faz parte da nossa natureza ver algo que o nosso coração acha belo, acha agradável e a gente canta e louva aquilo. Ou aquela pessoa, elogia aquela pessoa. E a Bíblia também fala algo parecido das mulheres. A mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Homens aqui, vocês podem cantar canções para suas esposas, porque elas temem ao Senhor. Louvando, elogiando essas mulheres por temerem ao seu Deus. Não é pecado louvar o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. Pelo contrário, isso também faz parte do plano de Deus. Então, se nós louvamos algo que julgamos, que o nosso coração vê como belo, quanto mais digno de louvor, de canções, é aquele que é totalmente belo, totalmente verdadeiro e totalmente bom.
Canções ao Senhor em todas as línguas. Em todas as línguas. Que Deus seja louvado em todos os idiomas, em todos os tipos de som, em todos os instrumentos, com todas as cordas, com toda sonoridade possível, que o Cordeiro de Deus seja louvado. Louvem-te, Deus, todos os povos. Louvem-te, Senhor. Em português, em inglês, em espanhol, em dari, em paquistanês, em coreano, na língua indígena, que são tantas, nas línguas asiáticas, que são tantas. Senhor, que todos os povos, que todas as línguas expressem um louvor àquele que é totalmente bom, totalmente belo, totalmente santo, santo, santo. Anseie, meus irmãos, o louvor de todos ao Senhor. Peça isso a Deus. Que haja canções, Senhor, entre os afegãos. Que haja canções a Deus entre a Coreia do Norte. Que haja canções a Deus na língua dos Yanomamis. Que haja canções de júbilo e adoração ao Cordeiro de Deus entre os chineses. Lá na Eritreia, na Somália. Senhor, que haja canções de louvor aonde essa língua não canta ao Senhor, ao Cordeiro de Deus. Que haja um louvor ao Cordeiro de Deus nesse idioma que ainda não canta ao Cordeiro de Deus. Vamos pedir isso ao Senhor. Que os povos adorem ao Senhor. Que as nações se alegrem, porque nós nos alegramos em Deus. Porque nós tivemos essa experiência de júbilo ao Senhor. E do jeito que as pessoas queriam divulgar a música Garota de Ipanema, ou a música Yesterday, ou tantas músicas que a gente exporta da nossa cultura, que canções ao Cordeiro de Deus se espalhem por toda a terra. Canções ao Cordeiro de Deus. Gratidão e reconhecimento das bênçãos. Verso 6. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Gratidão e reconhecimento das bênçãos. Você já teve a experiência de plantar? Talvez não na roça, não sei se há algum aqui agricultor que já teve a experiência, mas talvez uma plantinha no jardim. Ou nem que seja um feijão no algodão, quando você estava na escola. A gente prepara a terra, a gente planta, a gente rega e a gente espera. Espera. A gente pode fazer muitas coisas e devemos fazer, mas chega um momento que a gente espera algo que só Deus pode fazer, que é dar a vida, que é gerar vida, que é trazer fruto. Pergunta para um casal estéril se não é só Deus que pode fazer. De tanto investir em dinheiro, de procurar um tratamento, eles vão reconhecer, só Deus pode gerar vida. Pergunta para um agricultor lá no sertão, que prepara tudo e fica esperando a chuva, que só Deus pode mandar a chuva certa, porque se mandar demais também vai perder. Só Deus pode fazer frutificar. E o salmista entra em canções com gratidão a Deus. A terra deu seu fruto. Eu reconheço que Deus nos abençoou. Deus abençoou e disse, cultive o jardim lá no Éden. Deus abençoou e diga, cultivem a terra lá para Noé. Deus nos abençoe e diga, cultivem aquilo que você tem na mão para fazer. E aí você olha e diz, a terra deu seu fruto. Deus fez prosperar. Deus fez frutificar. O Senhor nos abençoou. Porque de Deus a gente só coopera. É Deus que faz. É Deus que salva. É Deus que vem com o pão. Os salmos também contam as histórias do povo de Deus. Salmo 105, quando o salmista narrando a história do povo de Israel, e chega na parte de José, ele vai dizer assim, Salmo 115, verso 16. Deus fez vir fome sobre a terra e
cortou os meios de se obter pão. Se Deus corta os meios de obter pão, então os meios de obter pão estão cortados. Não adianta cultivar, não adianta trabalhar. Se Deus cortou, porque quem faz prosperar é o Senhor. Quem dá a chuva apropriada é o Senhor. Quem dá o fôlego de vida é o Senhor. Então reconheça as bênçãos de Deus. Reconheça o que o Senhor já lhe deu. As respostas de oração que Ele já lhe deu, que Ele já nos deu, para que a gente se livre da cobiça. Porque talvez essa lista aí que tem no nosso papel, na nossa mente, é fruto de cobiça, é fruto de inveja, é fruto de descontentamento. Senhor, a terra deu o seu fruto, Deus nos abençoou. O Senhor já me deu o que eu preciso. E eu tenho promessas do Senhor, eu tenho a graça e a presença do Senhor. Não foi sobre isso que Paulo fala aos Coríntios? 1 Coríntios 4, 7, ele diz assim: pois quem é que faz com que vocês sobressaiam? E o que é que vocês têm que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Senhor, nos dê um coração grato. Traga à nossa memória que a terra frutifica, é Deus nos abençoando. Nos dá um coração grato, Senhor. Acho que foi Tomás de Aquino que disse: Senhor, me deste tantas coisas, mas me dá um coração grato. Um coração que vê, que dá graças por todas as coisas. Um Deus que tem prazer realmente em nos abençoar e nos presentear, que isso gere louvor a Ele, que redunde gratidão a Ele, para saber que Ele tem prazer, mas Ele quer ser adorado pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Senhor, nos ajuda a sermos gratos. Quer pedir bênçãos à maneira de Deus, com propósitos divinos? Então essas bênçãos, essas petições já devem ser acompanhadas com gratidão. Elas já devem ser acompanhadas com reconhecimento de onde são as fontes das bênçãos, que são o Senhor. Assim nós pedimos à maneira de Deus. E ele conclui, o Salmo conclui, com o tema central da canção, pedindo a bênção de Deus para abençoar o mundo. Você lembra qual era a ideia central da canção que o salmista está nos falando? Senhor, nos abençoe, para que todos os povos te conheçam e te adorem. O verso 7, que Deus nos abençoe e que todos os confins da terra o temerão. Quando eu fiquei meditando aqui nesse salmo, que chegou nesse versículo, a minha cabeça fez assim, bum, uau. Eu acho que os discípulos, quando ouviram Jesus no momento da ascensão, eles matei a charada. Caiu a ficha, Senhor. Agora tudo fez sentido. Você lembra o que Jesus falou quando ele estava subindo aos céus? Você lembra o que Jesus falou? Você lembra, talvez você esteja aí desconectado. Você lembra o que Jesus falou? Quando ele estava já ressurreto, corpo glorificado, subindo aos céus para entrar no reino celestial, para que os portões eternos se abrissem, para entrar o Rei da Glória nos céus, o homem perfeito, o Deus perfeito. Antes disso, sabe o que ele falou? Está lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descerem sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu aqui na minha viagem, irmãos, quando Jesus disse isso, ele já, cara, o Salmo 67, para que todos os confins da terra, Senhor, nos abençoa, e os confins da terra vão te temer. Eles estão pedindo a bênção de Deus, para que os confins da terra te temam. Aí Jesus vai lá e diz assim, olha, vai vir poder sobre vocês.
Vai vir um Espírito Santo de vocês. Sabe o que vocês vão ser? Vocês vão ser testemunhas nos confins da terra. Aí a conta fechou, irmãos. A história fechou. Faz sentido, Senhor. Agora o mundo fez sentido. Agora faz sentido. A história está se encaixando, porque é um propósito que conduz toda a história da Bíblia. Agora eu entendo, Senhor, as bênçãos que o Senhor nos dá. Agora eu sei qual é a bênção maior que o Senhor quer me dar. Agora eu estou entendendo, Senhor. E eu estou entendendo porque o Senhor está me abençoando. Qual é o propósito para me abençoar. Agora eu estou entendendo, Senhor. Ele me abençoa para eu abençoar o mundo. Ele me abençoa para que os confins da terra sejam abençoados. Para que os confins da terra temam ao Senhor. Imagine, irmãos, foram 12. Fora os, sei lá, 500 pessoas que viram Jesus subindo aos céus, e os 120 que estavam lá no momento do Pentecostes, aquele grupinho lá no Oriente Médio, lá em Jerusalém, do outro lado do mundo, ouviu aquela bênção do Senhor e chegou aqui. Para você louvar a Deus em português. Para que o português seja o idioma que canta canções ao Cordeiro de Deus. Oh, Senhor, que todos os povos te louvem. Que o Senhor nos dê esta bênção para que os confins da terra temam ao Senhor. Que bênção é essa? Lucas capítulo 11, versículo 9. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que pede um ovo? Ora, vocês sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Percebe a conexão? Percebe o que é mais precioso que o Pai quer me dar e quer te dar e já nos deu? Ele se dá a si mesmo. O seu Espírito Santo para nos encher de Deus. A bênção mais valiosa que nós devemos clamar e pedir. Senhor, nos encha com teu Espírito Santo. Senhor, nos empodera para a gente virar o mundo de cabeça para baixo. Para a gente transtornar o mundo, mas como? Com a misericórdia, com o amor, com o evangelho, com o serviço abnegado, com justiça, com reconciliação, com pureza, com doação, com trabalho, com cruz, com prosperidade, com a bênção de Deus, com amizades cheias de propósitos, com famílias abençoadas, com esperança de vida eterna. Vamos mudar esse mundo de cabeça para baixo com o Evangelho de Jesus. Com o poder de Jesus, no Evangelho de Jesus. Quais são os pedidos da sua lista de oração? Reflita nessa noite com coragem. Esses pedidos estão alinhados com o propósito de Deus? Talvez você não mude os pedidos. Talvez tenha pedidos que a gente deve dizer, a partir de hoje eu não peço mais isso não. Ou talvez é a questão de alinhar as bênçãos para que isso reverbere em testemunho de Deus aos confins na terra. Para que a bênção que eu estou pedindo, as coisas que eu estou pedindo, a situação que eu estou pedindo, aponte o caminho da salvação. Aponte um testemunho para os confins da terra. Será que eu estou pedindo um filho? E se esse meu filho pede para ser um missionário? Qual vai ser a minha reação? O emprego é para trabalhar aos homens como eu trabalho para o Senhor? Para eu servir às pessoas como se eu estivesse servindo a Deus? Para eu ser um testemunho fiel de um profissional exemplar, que é fiel nos dízimos e ofertas? Eu estou pedindo uma casa nova, melhor. Será que é para ser um ambiente de abrigo, de hospitalidade?
Ai, Senhor, eu preciso de um carro melhor. Será que esse carro vai conduzir as boas novas do reino de Deus? Senhor, eu quero um casamento. Será que é para refletir Cristo e a igreja? Senhor, restaura o meu casamento. Será que é para mostrar a misericórdia de Jesus e a fidelidade, a aliança? Meu Deus, um curso na universidade. Esse curso vai apontar que Jesus é Senhor de todas as coisas, inclusive de toda a ciência. Senhor, eu preciso de um novo idioma, aprender um novo idioma. Essa aquisição de um novo idioma pode ser servido num ambiente transcultural para pregar o evangelho? A causa que você está pedindo ao Senhor, como ela reflete na pregação do evangelho, no discipulado da igreja do Senhor e das nações? Senhor, uma cura de uma enfermidade vai testemunhar do poder de Deus? E se algum desses pedidos for não? Porque Deus pode dizer não, amém? E se for não, eu vou continuar me alegrando em Deus? Porque a graça é melhor do que a vida. Eu vou continuar dando glórias a Deus com o não que eu recebi para qualquer um desses pedidos. Pedirei com humildade, entendendo que tudo é graça de Deus. Vou ansiar o resplandecer da glória de Deus, o teu rosto sobre mim, Senhor, mais do que qualquer coisa, para apontar o caminho da salvação, para que todos adorem ao Senhor, se alegrem na justiça de Deus, sendo grato, reconhecendo e clamando assim: Senhor, nos abençoa, para que os povos te conheçam e te adorem. É assim que o Senhor quer nos fazer orar. É assim que o Senhor quer nos fazer pedir coisas a Ele, cantar a Ele, louvar a Ele, com uma intenção consciente. Senhor, que todos os teus povos te louvem. Que haja canções, meus irmãos, que haja louvor, Senhor. Principalmente, Senhor, num idioma que ainda não te louva, Senhor, que haja uma canção ao Cordeiro de Deus. 1/3 de nós, irmãos, 3 bilhões de pessoas não louvam ao Senhor Jesus. 1/3 de nós não tem acesso ao Evangelho de Jesus. 1/3 de nós, na nossa geração, são os confins da terra que precisam do Senhor. Meu Pai, nos ajuda para que os confins da terra te louvem, te temam. Para que haja canções ao Cordeiro de Deus. Para que as bênçãos que eu tenho, Senhor, de alguma forma sejam um canal para apontar o caminho de salvação. Principalmente para 1/3 de nós que nunca ouviu e que não tem acesso a ouvir. Vamos orar. Vamos ficar de pé. E eu vou orar e depois convido o ministério de louvor para a gente louvar ao Senhor. Que todos louvem ao Senhor. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. Pai maravilhoso. Nós somos como filhos, meu Pai, que nos aproximamos para pedir tantas notas de 100.